Olá! Bora fazer uma viagem no tempo para entender uma das maiores, se não a maior, transformação da história. A gente vai falar da revolução que construiu o mundo que a gente conhece hoje. É uma mudança tão, mas tão profunda que os efeitos dela estão no celular que está na nossa mão agora e na cidade onde a gente mora. Vamos lá descobrir como tudo isso começou. Pois é uma pergunta que a gente quase nunca se faz no dia a dia, né? Mas a resposta? A resposta está em todo lugar. E ela explica por que as nossas cidades são assim, desse jeito, e por que a gente vive de uma forma tão diferente dos nossos antepassados de poucas gerações atrás. É só dar uma olhada em volta. O celular, as roupas que a gente veste, a comida que está na geladeira, ou sei lá, olha pela janela, as ruas, os prédios, os carros. O jeito como tudo isso é produzido em massa, transportado e consumido, tudo isso tem uma origem em comum, um processo chamado industrialização. E olha, não estamos falando de uma revolução qualquer. A gente está falando de um momento que foi um verdadeiro divisor de águas na história da humanidade. Um ponto de virada que mudou para sempre o nosso jeito de viver, de trabalhar, de se relacionar. A Revolução Industrial não foi só uma mudança, sabe? Foi uma ruptura. Foi ali que começou o que a gente chama de modernidade. O ponto-chave é esse aqui, ó. Antes, quase tudo era feito à mão, um processo lento, artesanal. De repente, as máquinas entram em cena, movidas por novas fontes de energia, e a nossa capacidade de produzir coisas simplesmente explodiu. E o mais impressionante é que essa revolução nunca parou de verdade. Ela veio em ondas, sabe? Cada uma trazendo tecnologias novas que transformaram o mundo ainda mais. Do motor a vapor lá nos trens até a internet que está no nosso bolso, tudo isso faz parte de um mesmo grande processo histórico. Certo. Agora vamos trazer essa história para mais perto da gente. Como é que essa revolução global toda aconteceu aqui, no Brasil? Então, enquanto a Europa já estava a todo vapor industrial há séculos, o Brasil ainda tinha uma economia baseada na agricultura. O nosso forte era o café. A grande virada, a industrialização para valer, só começou de verdade lá pelos anos 1930, no governo de Getúlio Vargas. Foi uma decisão política de que o país precisava ter suas próprias fábricas para se modernizar de fato. Agora, o que é muito interessante nesse mapa é que esse crescimento industrial não foi igualzinho em todo lugar. Dá uma olhada em como os círculos maiores, que mostram onde tem mais indústria, estão super concentrados nas regiões sul e sudeste. Isso acabou criando desigualdades que a gente vê até hoje. Para a gente ter uma ideia real do que essa concentração significa, olha só esse número. 121.898 é um número gigante. E isso é a quantidade de indústria só no estado de São Paulo, segundo dados de 2019. É por isso que a gente diz que ali é o coração industrial do país. Mas por que justo ali? Uma indústria não nasce do nada, né? Ela precisa de um monte de coisa para funcionar. Matéria-prima por perto, energia para as máquinas, estradas e portos para levar os produtos e, claro, gente para comprar o que é produzido. As regiões sul e sudeste ofereciam o pacote completo na época. E essa industrialização toda teve um impacto que a gente consegue ver do espaço. De um lado, o crescimento superacelerado das cidades, como a gente vê aqui em Brasília. Do outro, a exploração intensa dos recursos naturais, que leva ao desmatamento, como nessa imagem lá de Mato Grosso. É o progresso, mas com um custo ambiental bem alto. Mas a história não termina nas chaminés das fábricas, não. Nas últimas décadas, uma nova e gigantesca transformação começou a tomar conta da nossa economia. Para a gente entender essa mudança, é bom conhecer os 3 setores da economia. É simples, ó. O primário tira as coisas da natureza. O secundário pega isso e transforma em produtos. E o terciário? Bom, o terciário não produz coisas, ele presta serviços. Vende, ensina, cuida da saúde, transporta. Esse slide aqui mostra essa história de um jeito bem visual. Vamos olhar o mapa da esquerda, o da indústria, que a gente já viu, bem concentrado. Agora vamos comparar com o da direita, o do comércio. Os pontos roxos, que são os serviços, estão muito mais espalhados pelo país e são muito, muito maiores. Essa é a nova cara da economia brasileira. E o que causou isso? Basicamente, a mesma tecnologia que moveu a indústria. As máquinas foram ficando tão eficientes que passaram a precisar de menos gente para operar. Esses trabalhadores, então, foram migrando para o setor de serviços, que começou a absorver a maior parte da mão de obra do país. Então, depois de toda essa jornada, o que esse legado da industrialização nos diz sobre o nosso futuro?
A verdade é que esse legado é uma moeda com dois lados. Por um lado, a gente ganhou um progresso material incrível, acesso a tecnologias e produtos que facilitam demais a vida. Mas o preço que a gente pagou foi alto. Poluição do ar, dos rios, desigualdade social e uma pressão gigantesca sobre o meio ambiente. E essa, talvez, seja a grande pergunta para a nossa geração. Como é que a gente consegue juntar o desenvolvimento tecnológico que todo mundo quer com a necessidade urgente de um desenvolvimento sustentável que proteja o nosso futuro? Não tem resposta fácil para isso. A Revolução Industrial nos deu o poder de construir o mundo moderno, mas também nos deu o poder de destruí-lo. O desafio agora é usar essa mesma capacidade de inovar para criar um futuro diferente. Um futuro em que a indústria não trabalhe contra a natureza, mas junto com ela. A próxima onda da revolução já começou. A questão é, qual vai ser o legado dela?